Quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão, eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia. Tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração.
mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Depende de nós e de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro. Todo mal depende de nós e de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. A grande família somos nós. Depende de Chega de lamentar-nos tanto e afogarmos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira
sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Te alegra, segue perseverante, firme e confiante, os passos de Jesus. Avança, se tropeças, levanta, pois o Mestre ensina a carregar tua cruz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Olá, amigos, que a paz esteja com todos nós.
aqueles que estão chegando pela primeira vez, que sintam dessas vibrações favoráveis que já começamos a iniciar, a sentir, né, essa presença amiga do Mestre Jesus. Sintam-se todos acolhidos. Queria dizer para vocês que caso você possa estar precisando de preces para aqueles irmãos que estão adoentados, né, enfermos de alguma forma, que possam estar acompanhando as nossas reuniões de fluidoterapia, que elas acontecem sempre às terças-feiras, às 19h30, e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui pelo canal do YouTube. E se você precisar de prece para os entes que já não estão mais em nossa presença física, que possa também acompanhar a prece da saudade, que acontece sempre às quintas-feiras, 19h30, também pelo canal do YouTube da nossa Casa de Miguel. E hoje nós teremos duas irmãs trabalhadoras da nossa casa, Marcília e Fátima. A Fátima Bahia vai falar do Livro dos Espíritos nas questões 960 a 962, Intuição e Penas e Gozos Futuros. Já a companheira Marcília vai falar do Evangelho no capítulo 25, e a questão é de 9 a 11. Não vos fadigueis pela posse do ouro. Dois temas que com certeza nos auxiliarão muito em nossas reflexões. Fiquem agora com a voz da companheira Nilza na página de abertura da nossa tarde. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 27, Negócios. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas, capítulo 2, versículo 49. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que apreendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos,
de modo a ensinar-nos, por meio deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Querido Mestre Jesus, muito obrigada por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado pelo teu amparo, pelo teu conforto, pela tua força em nos sustentar. Muito obrigado por tudo. Te rogamos, Mestre Jesus, que permitas que os trabalhadores falangeiros da casa de Miguel possam nos envolver neste momento, a cada um de nós em seus lares, e que possamos fazer uma grande corrente do amor, corrente da paz, onde possamos ser um dínamo em favor de toda a humanidade, em favor do bem, em favor da paz. Te rogamos ainda, Mestre Jesus, que permitas que possamos dar por iniciada a reunião da tarde de hoje, que ela possa ser para cada um de nós o conforto, o consolo, a esperança, a iluminação e a fortaleza dos nossos corações. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos. Estamos na parte 4 das Esperanças e Consolações, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Hoje nós vamos falar da intuição das penas e dos gozos futuros. Perguntas 960 a 962. Se nós forçarmos a nossa memória um pouquinho, nós vamos lembrar que em todos os tempos o homem questionou como seria a vida do espírito após a morte. Se iria para um lugar como um paraíso, o céu, ou para o inferno. Cada vez mais o homem estuda e procura a resposta para essas perguntas. A ciência tenta comprovar a vida após a morte. Kardec nos trouxe mensagens e perguntas feitas aos espíritos. Esses espíritos eram de diferentes categorias e eles nos trouxeram notícias de como eles viviam após a morte. Alguns felizes, outros nem tanto, e outros ainda muito infelizes. A doutrina espírita já nos trouxe esse conhecimento de que não há somente o céu, aquele paraíso cheio de anjinhos tocando harpas, e nem o inferno, aquele castigo eterno, onde o fogo queima o tempo todo, arde. E mais adiante nós vamos ainda poder ver que o estado consciencial é a ferramenta que nos lançará a um futuro doloroso ou feliz. Kardec pergunta na questão 960, de onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? E os espíritos respondem: é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade dado ao homem pelo seu espírito. Porque, ficais sabendo,
Não é à toa que uma voz interior vos fala, e vosso mal é não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornarias melhores. O autor espiritual Miramês, ele faz um comentário no livro Filosofia Espírita, no volume 19, sobre essa questão do Livro dos Espíritos. A gente vai repassar para vocês. Penas e recompensas. A noção das penas e recompensas vem da mesma fonte, com o espírito sempre se recordando do que ouviu no mundo espiritual. A consciência é um livro aberto e escrito por Deus. E se é a escrita divina, é mais perfeita que todas as escritas humanas. Ela é vida e tem o poder de orientar a mente. A voz interior parte da consciência, de maneira que o homem ouça por muitos meios possíveis e passe a aplicar os conselhos. Quando os esquece, ela torna a dizer, até que o ser encarnado comece a viver, compreender e respeitar as leis espirituais. Tudo da lei se encontra gravado na consciência. Como descrever para os homens o que é consciência? A linguagem terrena não dá condições para tal. Por ser engenhosa sua operação divina, ela dispõe vivamente de que o homem, e mesmo o espírito, deve fazer. No entanto, ele é sempre teimoso e, fazendo o contrário, responde pelas consequências. Essa é a lei de justiça. Se o ser humano tem vaga ideia das penas que haverá de sofrer em fazendo o mal, igualmente tem a mesma ideia das recompensas em fazendo o bem. E é nessa luta que ele acorda com o perpassar dos tempos para o amor e a caridade. A alma não presta bastante atenção às advertências. É por isso que ela sofre. No entanto, esse é o aprendizado de que não tem ouvidos para ouvir. Pela ignorância, situação essa pela qual todos passam. Somente o tempo pode prepará-los para o advento da luz. A dor é uma mestra que age na profundidade do ser. Sem ela não alcançaremos a tranquilidade espiritual. Sem ela não acordamos. Sem ela não conhecemos o amor. As sementes que caem em boa terra são semeadas pelos espíritos já maduros, que já despertaram para a vida sublimada, pelo processo de passarem por todas as agressões do mundo. A lei confere todas as almas, de vez em quando, como testemunhos para ingressarem, quando preparadas, em planos mais elevados. Outras, enfim, caíram em boa terra e deram frutos que vingaram e cresceram, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 8. Espíritas, procurai plantar boa semente nas mentes humanas e em terra boa, para que elas cresçam e prosperem muito, que a colheita em vosso coração será com abundância. Trabalhando no bem comum, não precisareis pensar em penas, somente em recompensas, e recebereis a paz que ofertastes aos outros nos caminhos percorridos. Questão 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Quando temos tempo de refletir antes do nosso desencarne, né? Que nem todos têm esse momento de reflexão, muitos desencarnam abruptamente. Mas quando estamos doentes ou já estamos
bastante idosos, começamos a pensar, né, de como será essa vida após a morte. Como será o futuro? Será que terei alegrias ou sofrimento? Como será daqui para frente? E a gente começa a refletir toda a nossa vida, né? Desde o princípio, quando nasci, o crescimento. Realmente será que eu utilizei essa vida da melhor forma possível? Será que eu consegui fazer as transformações necessárias para o futuro melhor? Ou será que eu vou continuar a negar que não existe nada depois dessa vida e continuar, mesmo estando próximo a esse desencarne, sem refletir, levando a vida na mesma ilusão que levei a vida toda? Os nossos irmãos espirituais, na questão 961, caracterizam os nossos sentimentos ao chegarmos ao plano espiritual após o nosso desencarne. Caracterizam em céticos, culpados e esperançosos. E nós já podemos pensar em que categoria nos encontramos. Os céticos são aqueles irmãos que ainda não despertaram para o mundo espiritual, que ainda não despertaram para as maravilhas de Deus, aqueles que ainda têm os seus sentimentos espirituais adormecidos. E esses irmãos, ao chegarem ao mundo espiritual, eles se encontrarão com a dúvida, pois encontrarão um mundo totalmente diferente do que pensavam, porque achavam que após o desencarne só haveria o nada. Os nossos irmãos culpados, assim como qualquer um de nós, eles se encontrarão com a sua própria consciência e, de acordo com o julgamento que fizerem, se sentirão livres ou culpados. Com isso, poderão estar felizes ou totalmente temerosos pelo futuro que tenham à frente. Os esperançosos são os nossos irmãos que já acreditam na vida espiritual. Somos nós que temos a esperança de uma vida melhor após essa encarnação, né? A esperança de podermos nos encontrar num mundo melhor. E assim, os esperançosos, no momento do desencarne, eles levam consigo aquele sentimento que estará com eles durante todo o período que estiverem no plano espiritual. Porque há céticos, desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? E a resposta dos espíritos: são em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espírito forte durante esta vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões. Eles já nos falam que não existem tantos céticos como se pensam, aquele que realmente não acredita em nada. Existem irmãos que já possuem a dúvida, apesar de não admitir a vida no mundo espiritual. E ao se aproximar do momento da morte, esses irmãos começam a refletir. E nessa reflexão eles veem que o assunto é sério
e começam a perceber a importância da sua reflexão. Então, eles já não ficam tão brincalhões como eram antes. Pensam nesse momento com uma grande seriedade. Comentário de Kardec. A consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia um a recompensa e outro o castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. Diante dessa resposta dos amigos espirituais, percebemos a nossa responsabilidade diante da vida. A responsabilidade das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. A lei de Deus é imutável, disso a gente pode ter certeza. E que bons e maus se submetem a essa mesma lei, mas que receberemos as consequências de acordo com o que fizermos na nossa vida. A nossa vida futura é o reflexo do que vivemos hoje e ontem. Iremos receber as penas ou os gozos futuros de acordo com o que fizermos, pois mesmo consta nas palavras do nosso Evangelho que a cada um segundo as suas obras. Temos que lembrar também que cada espírito está num grau consciencial. As oportunidades têm sido dadas sempre. E precisamos aproveitar essas oportunidades, fazendo um trabalho de renovação interna, de reforma íntima. Com esse trabalho de reforma íntima, vai ficando mais fácil pensar num futuro melhor. Essas leis estão impressas em nós, gravadas no nosso perispírito. E toda vez que vamos contra elas ou que negamos essas leis, colhemos os frutos da dor e da desdita. Sejamos espíritos esperançosos, como aqueles que os espíritos nos falaram na questão acima. Tenhamos esperança numa vida melhor. Trabalhemos, amemos o nosso próximo, amemos a nós mesmos, estudemos, procuremos nos ligar nas boas coisas, nas boas obras, no pensamento de amor, da vida espiritual. E assim, com certeza, podemos pensar num futuro melhor, num futuro pródigo, num futuro feliz. Boa tarde a todos e que Jesus esteja sempre conosco. Graças a Deus.
Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos seguir com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 25, Buscai e achareis. Vamos falar sobre os itens 9 a 11. E o título é Não vos canseis pelo ouro. O item 9 inicia-se com um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, né? Em que o Cristo fala: Não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois quem trabalha merece ser alimentado. Vamos entender aí, né, que o Cristo está falando com os seus apóstolos, né? Ele reuniu os 12 apóstolos na casa de Simão Pedro, na casinha de Pedro, e ali ele deu várias instruções, passou vários conselhos, vários ensinamentos de como os apóstolos deveriam se portar durante a missão deles, né, da divulgação da Boa Nova. Então, era comum, né, naquela época, os viajantes serem recebidos em casa de família, né? Os conselhos que Jesus deu para os apóstolos, que eles nada levassem, né, de bens materiais com eles, era uma coisa adequada à época. E ele também queria livrar os apóstolos da cobiça de outras pessoas, né? Não queria que eles fossem bem recebidos numa casa só porque a pessoa tivesse identificado que ele estava com uma túnica cara, com ouro na bolsa, no alforge, né? Alforge era uma bolsa que eles colocavam em cima dos cavalos. Então, com isso, ele livrava os apóstolos da cobiça alheia. E Jesus, quando reuniu os apóstolos na casa de Pedro, ele orientou os apóstolos sobre muitas coisas que eles iam passar durante essa missão, né? Falou que eles seriam humilhados, perseguidos, açoitados, iriam passar por muitos sacrifícios na divulgação da Boa Nova, mas ao mesmo tempo ele deu muito bom ânimo para todos eles, né, prosseguir nessa missão. E quando ele fala que não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda, ele não está dizendo para nós agora que a gente não precisa trabalhar, né? A gente não precisa ter bens ou coisa assim. Não vos canseis pelo ouro. Não vos fatigueis pelo ouro, pelas riquezas materiais, financeiras. Será que a gente se cansa pelas riquezas, pelas nossas posses? Às vezes a gente se cansa, né? São disputas de herança, disputa de divisões de bens, venda de imóveis, compra de imóveis, né? Casais que não se separam para não perder uma casa, não perder isso, não dividir os bens. Isso tudo é uma fadiga, né? E isso toma muito do nosso tempo, do nosso pensamento e da nossa energia, né? Pensando nessas coisas, nas soluções, nas providências, nas discussões familiares, e as coisas vão se acumulando. E a gente está sempre recebendo orientação da espiritualidade, né? De que a gente deve dedicar as nossas energias, o nosso tempo, o nosso pensamento, a nossa saúde, né, espiritual, às coisas do espírito, né? E à conquista das virtudes que a gente precisa acumular. Isso sim a gente precisa acumular, né?
as virtudes. No item 10, o Cristo continua: em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de alojar-vos, e permanecei ali até que deixeis o lugar. E entrando na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna, vossa paz virá até ela. E se não for digna, vossa paz retornará a vós. Então, Jesus continuando, com as instruções dele aos apóstolos, dizendo que em qualquer cidade ou povoado que eles entrarem, para eles se informarem quem era digno de alojá-los. Quer dizer, o que isso quer dizer? Eles tinham que saber quem era, como Kardec diz aqui no Evangelho, quem é suficientemente humano para receber um viajante que não tem com que pagar. Porque eles não iam levar, nem ouro, nem prata, nem pertences pessoais, nem túnicas extras, posses nenhuma com eles. Então, eles iam perceber que eles estavam sendo bem recebidos de coração por aqueles moradores, que era um ato de caridade dessa família em receber um viajante que não tinha posses. Olha que interessante. E ele diz, entrando na casa, na casa que decidiu alojá-los, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Olha que coisa bonita. Que a paz esteja nessa casa, Que Deus abençoe este lar, que a felicidade reine aqui. É como se você estivesse entrando numa casa e desejando tudo de bom para aqueles moradores. E não é essa a nossa postura quando uma pessoa abre as portas da sua casa para a gente? Não digo para nos alojar, porque hoje em dia não há mais esse costume, da gente viajar, andar por aí e dormir na casa de todo mundo. Mas quando a gente entra na casa de alguém e alguém nos recebe, este deveria ser sempre o nosso pensamento, as nossas palavras, para com essa pessoa e para com os moradores daquela casa. Que Deus abençoe este lar, que a paz esteja nessa casa. Olha que vibração bonita. E ele continua: se a casa for digna, vossa paz virá até ela. E se não for digna, vossa paz retornará a vós. Com a mesma paz e alegria e serenidade que a gente deseja o bem-estar do próximo, mesmo se esse próximo não for digno, a gente mantém esse bem-estar, mantém essas boas vibrações, mantém a paz conosco, Porque a paz é uma conquista interior. A gente sempre fala assim, fulano tira a minha paz. Não é ele que tira a sua paz. Ninguém tira a sua paz. As pessoas não nos fazem nada que nós não permitamos que elas nos façam. Sejam encarnados e desencarnados. Não é? É lindo esse conselho do Mestre aqui aos seus apóstolos. É lindo. O Cristo continua: quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente que essa cidade. Então, o conselho do Cristo aqui para os apóstolos, e também para nós, que quando alguém não quisesse recebê-los, nem escutar
o que eles tinham a dizer, a divulgar do Evangelho, da Boa Nova, que eles, ao saírem dessa casa ou dessa cidade, sacudissem a poeira dos pés. O que é isso? O Cristo não disse que ninguém era obrigado a ouvir nada, né? Que os apóstolos não tinham que obrigar as pessoas a ouvir o que eles tinham para falar da Boa Nova. E nós também, espíritas, não podemos obrigar as pessoas a acreditar naquilo que nós acreditamos. Nem querer convencê-las disso ou daquilo. Ou querer transformá-la num espírita, né? Isso é proselitismo, né? É o intento de querer converter alguém para uma determinada religião. As pessoas têm os seus momentos, têm o seu livre-arbítrio de escolher se querem ouvir ou não, se estão preparadas ou não, né, para ouvir. Falar sobre a reencarnação, para algumas pessoas, ainda é um processo doloroso. Falar sobre espíritos com algumas pessoas ainda é uma coisa que assusta. Então, a gente não pode violentar consciências. No livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele conta que no plano espiritual, ele, visitando uns lugares, ele passou por uma igreja e viu duas senhoras que estavam saindo, né, da igreja. E elas iam sempre na igreja. E ele foi lá conversar com elas e elas sabiam que já tinham desencarnado. Isso é no plano espiritual, né, gente? Elas sabiam que tinham desencarnado, mas não entendiam muito bem ainda o que estava acontecendo e aguardavam explicações, mas não aceitavam a reencarnação, e elas já estavam desencarnadas há 4 décadas, 40 anos no plano espiritual. E aí o Manuel Filomeno de Miranda perguntou ao instrutor espiritual que estava com ele, eu não lembro o nome, por que não explicavam de uma vez por todas, né, para essas senhoras que elas já tinham desencarnado e que a reencarnação existia, que o plano espiritual existia, aquilo tudo. E o instrutor explicou que a mente delas não estava preparada para isso ainda, não ia suportar essa realidade espiritual, porque elas eram católicas fervorosas, né? Então, elas construíram uma realidade na mente delas, e se você jogar um monte de coisa assim e falar para a pessoa, olha, você tá a vida inteira você estava errada, o certo é isso, 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 você pode criar um tormento no psique dessas pessoas, né? E o Cristo diz, não violenteis consciências. A gente não pode obrigar ninguém, né, a deixar uma crença para adotar a nossa, né, a pensar como nós. E quando ele diz, se eles não quiserem lhe ouvir, né, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Olha aí o sentido figurado, né, do ensinamento do Cristo, onde ele compara poeira, pó, com mágoas, ressentimento, tristeza, né? Porque você vai com as melhores das intenções, né, para falar do Evangelho, ou para falar do Espiritismo, ou, né,
ou o que seja, e a pessoa se nega, diz que não quer, né? Não quer ouvir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sacudir essa poeira e ir embora. Você tem que tirar essa mágoa, tirar essa tristeza, não guardar isso e compreender, né? Através da indulgência, né? Compreender que a pessoa não está naquele momento de te ouvir. E pode ser que você também não esteja no melhor momento de falar. É Jesus nos convidando, né, à não violência, a não bater boca com ninguém, a não discutir com ninguém. A pessoa não quer lhe ouvir, você sacode a poeira dos pés e vai embora. Tira qualquer mágoa do seu coração, qualquer tristeza, qualquer decepção. Olha aí o perdão instantâneo, né? Você não guarda mágoa nenhuma, não fica chateado com a pessoa, respeita, compreende e vai embora, porque tudo tem seu tempo. Para finalizar o nosso estudo, eu trouxe uma mensagem do nosso livro Vigiai e Orai, né, do irmão José, que fala sobre vida simples. Já que a gente está falando de posse de ouro, de riquezas materiais, ele fala assim: o homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela carência justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa então para ele o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desse ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função do ter e não do ser. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. Então, que a lição de hoje, que teve como título Não vos canseis pelo ouro, toque os nossos corações para que a gente não se canse, não se fadigue tanto pelos bens materiais, pela posse de riquezas, a ponto disso consumir as nossas energias, a nossa alegria, o nosso tempo, para que a gente possa ter esse tempo de sobra para a gente cuidar do espírito e de todas as virtudes que a gente precisa adquirir, precisa acumular. Um beijo no coração de todos, fiquemos com Deus. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa tarde de estudos, de reflexões. Obrigada pela nossa casa espírita. Obrigada pela nossa reunião pública que nos aproxima em pensamentos e em sentimentos, provocando em todos nós vibrações positivas, de bom ânimo, de alegria, de otimismo, de fé e de esperança, que possamos permanecer firmes nessa caminhada. Obrigada, Mestre. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus.
paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenche o vazio que há em mim, me fazem crer que existe. Pro desanimou. Papo de família reunida, sempre sinto amor. Até nem embaraço nas palavras, fico tímido. Em cada tropeço que a gente dá, a calma deve ser a porta pra raiva não entrar. E caso a inveja queira aparecer, deixa ela falando sozinha, longe de você. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Sei um bom remédio pra curar. Gargalhadas de um amigo nunca deixam de alegrar. Se só faz sentido que é sentido pelo coração, meu entusiasmo se transformará nessa canção. Nesse balanço a vida é tão feliz e sigo sempre curioso, pequeno aprendiz. E sinto orgulho de ser quem eu sou. Carrego toda a minha história, seja pra onde for. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa página inicial é de um site chamado Espiritirinhas. São historinhas espíritas, feitas em quadrinhos, sabe? Então, no primeiro quadradinho, nós vemos dois homens fazendo uma prece. Sobre o de blusa verde, cai uma luz vinda do céu, mais ou menos fraca. E sobre o de blusa azul, cai uma luz vinda do céu muito mais forte. Os dois estão fazendo a oração do Pai Nosso.
No quadradinho ao lado, no seguinte, nós vemos 2 espíritos observando os 2 homens em prece. Um dos espíritos, o verdinho, pergunta assim: se estão fazendo a mesma prece, por que a diferença? E aí o outro espírito no quadradinho abaixo, o espírito rosa, responde: o que importa não são as palavras, mas os sentimentos. Com isso nós podemos ver que mais do que palavras, o que vale são os sentimentos que nós trazemos no coração. E isso vale para tudo em nossas vidas. Para o momento da prece, para o momento de lidar com uma pessoa, de dar uma palavra amiga. Vale muito mais o que nós temos em nosso coração. Os bons sentimentos, as boas intenções e tudo aquilo de bom que nós trazemos para doar para todos aqueles que conosco convivem. Agora, vamos para a nossa prece inicial? Um beijo. Tchau, tchau. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, trazendo Ele para bem pertinho de nós e pedindo para que consigamos fazer as melhores reflexões, para que possamos ter os melhores pensamentos acerca do tema que falaremos hoje. Que nós possamos, Mestre, pensar sobre o que é essencial para que sejamos felizes hoje. E assim, envolvidos por essas boas vibrações, por esses bons fluidos, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Graças te damos e que assim seja. Oi, gente! O tema do nosso estudo é: o que eu preciso para ser feliz hoje? Talvez você esteja pensando: se eu tivesse uma saúde forte, não ficasse doente. Ou um pouquinho mais de dinheiro para minha família. Não queria muito. Um game, um celular melhor. Ou encontrar uma pessoa bem especial. Uma viagem. Que a minha família não brigasse. Queria que meu pai arrumasse um emprego. Queria mesmo poder abraçar todo mundo que eu encontrasse. Que essa pandemia acabasse e tudo voltasse ao normal. E eu acho melhor pararmos por aqui, porque essa lista não vai parar. Sabe por quê, gente? Porque estamos sempre necessitados. Sempre precisando de alguma coisa, seja ela material ou espiritual. E se colocarmos a nossa felicidade dependendo disso tudo, seremos aquelas pessoas que vivem sonhando em serem felizes. Acho que você não quer isso para você, né? Você quer sim ser feliz. E você merece isso. Gente, afinal, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Precisamos sim compreender o que é essa felicidade. Já ouviram a frase de Jesus que fala: olhos de ver e ouvidos de ouvir? Ver além das aparências, escutar além das palavras.
Imagine que somos peças de um grande quebra-cabeça chamado vida. Precisamos aprender a amar uns aos outros, encaixando as peças, porque uma peça só não arma um quebra-cabeça, não é mesmo? Isso é uma lei divina, que é a lei da sociedade, que diz que aprendemos a amar quando estamos com o outro. Fazei brilhar a vossa luz, disse Jesus, e é nessa luz que iremos construir a nossa felicidade. Ela não está nas conquistas, ela é o que já possuímos. E se a luz está dentro da gente, o que precisamos é despertar, nos conhecermos melhor, colocarmos esse amor em ação, ao nosso bem e dos outros também. Olhar para a nossa vida não pelo que ela não tem, mas agradecendo o que temos e nos esforçando para ela se tornar melhor, né? Pense quanto amor Deus depositou na vida de cada um de nós. E agora? Quantas pessoas com carinho dedicam seu tempo para estarmos aqui e agora, estudando juntinhos? Então, vamos aproveitar essa oportunidade para vermos duas lindas histórias que vão mostrar para a gente que ser feliz é uma construção de vida. Vamos lá? Chegou a hora da história. A história que a gente vai contar hoje é uma livre adaptação de um filme antigo chamado O Pássaro Azul. Conta a lenda que o pássaro azul é o símbolo da felicidade e quem possuísse esse pássaro seria sempre feliz. E assim começa a nossa história. Era uma vez uma família, assim como a minha família, como a sua. Nessa família havia crianças. Só que havia crianças e adultos também e eles não estavam muito satisfeitos com a vida como ela era, sabe? A vida podia parecer bastante incômoda. Nem sempre tinha a comida que queria. A roupa não estava exatamente do jeito que eles gostavam. E eles às vezes perdiam um tempão reclamando. Eles moravam numa vila cheia de casas. Era uma vila colorida, bonita, e perto da vila tinha uma pracinha onde eles brincavam. Perto da pracinha tinha a casa de uma menina. Essa menina não podia sair para brincar. E não era por conta do coronavírus, não. É porque ela era muito doentinha. Ela queria tanto brincar com os outros, mas ela não podia correr, porque estava com as pernas bastante fraquinhas. E ela ficava sozinha, olhando da janela, as crianças correndo, brincando e se divertindo. Bem, como as crianças queriam muito, muito ser felizes e ouviram a lenda de que o pássaro azul trazia felicidade, resolveram procurar o pássaro e fizeram uma excursão. Eles iam buscar o pássaro para poder encontrar a verdadeira felicidade, uma felicidade que não acabasse nunca. E foi assim que eles foram procurar a felicidade no passado. Nas memórias dos que partiram, naquelas doces lembranças. Mas apesar da alegria que sentiam e daquela sensação de que a saudade diminuía com as doces lembranças, perceberam que deveriam continuar adiante, porque nem só de lembranças eles conseguiriam viver em plena felicidade. E foi assim que, em seguida,
resolveram focar a sua busca pela felicidade nos bens materiais. Eles buscavam na comida mais gostosa, no último celular, no game mais da moda, na bicicleta com motor, na boneca, em tudo que eles poderiam possuir. Mas ainda assim eles não se sentiam felizes. E foi então que eles acharam que a felicidade poderia estar no futuro, em algo que conseguissem conquistar com o tempo, quem sabe quando crescessem ou quando conseguissem se formar, terminar a escola, terminar a faculdade. Será que a felicidade estaria no futuro? E depois de muito pensar, eles resolveram voltar até aquela menina. Lembra dela? Eles pediram autorização à mãe da menina para que pudessem brincar juntos. Ajudaram ela e todos abraçadinhos foram para a praça brincar. Ah, mas eles se divertiram tanto. E nessa brincadeira cheia de partilha, de auxiliar o outro, eles puderam compreender que, ajudando uns aos outros, a felicidade, ela se fazia presente por muito mais tempo. Era uma felicidade verdadeira, uma felicidade sincera. E foi exatamente naquele momento que eles perceberam um lindo pássaro azul, o símbolo da felicidade que aqueceu cada coraçãozinho ali. Eles lembraram de Jesus que dizia: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E aquela alegria perdurou por muito tempo nos seus corações, porque a verdadeira alegria estava ali, em compartilhar, brincar juntos, em acolher uns aos outros, assim como Jesus nos ensinou. Olá, galerinha! A história do pássaro azul foi tão legal, não é mesmo? Mas agora a gente vai mostrar para vocês um exemplo de como nós podemos ser felizes com somente o que temos. Vamos lá? Bom dia. Bom dia! Queria falar com a professora Érica. Sou eu mesma. Ah, você é a professora Érica? Uhum. Quantos anos você tem? 12. Primeiro eu queria que você chamasse sua mãe pra gente conversar com sua mãe também. Essa é a minha mãe, Dorizete. A gente pode entrevistar, fazer entrevista aqui com a Érica? Pode. Então essa aqui é a sua escolinha? Tem uma sala de aula. Uhum. Então apresenta pra mim, por favor. Eu comecei a ver eles tristes, aí como a gente não tinha material, a gente começou a brincar de escolinha. Aí foi indo, aí eu falei assim, eu queria que a gente começasse a fazer não só uma escolinha de brincadeira, que fosse de verdade. E aí a gente começou a improvisar. Então você começou a pedir ajuda para as pessoas. E o que você pedia? Eu pedia livros, eu pedia cadernos, lápis e borracha. Toda criança que chegava pedia boneca, telefone, laptop, essas coisas. E eu já cheguei pedindo um livro, então eles diziam que isso para eles foi surpreendente. A Escolinha da Esperança tem muita coisa que veio do lixão. E quem que trazia isso do lixão para você? A minha mãe, Dorizete, e a minha irmã Eva, elas duas se juntavam e traziam, porque ela queria muito que os filhos dela não perdessem aquela vontade de estudar. O que veio aqui do lixão para construir a Escola da Esperança? Para construir veio praticamente tudo. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses TNT, eles vieram de lá. Essas grades aqui de mesa, tudo veio de lá, porque a gente não tinha condição de comprar, aí a gente resolveu procurar lá. O que sua mãe faz? Ela trabalha com o quê? A minha mãe, ela não tem trabalho fixo. Ela trabalha juntando ferro com o marido da minha irmã. E juntam ferro aonde? No lixão. Então a sua mãe trabalha como catadora de lixo? Isso, ela cata tudo, latinha, eles dois, para poder dar o sustento para os filhos. E ela veio, arruma qualquer coisa. Às vezes ela não tem, minha mãe ajuda ele. Então a vida para as duas é muito difícil, que a gente percebe. Para todos nós, mas a vida que é mais difícil
é a nossa e a da mãe delas. É muito complicado viver na casa da gente. Mas você é feliz? Sou, mesmo assim eu sou feliz. Se eu tô triste, eu tento fazer alguma coisa. E o que é que você faz quando tá triste? Eu pego um livro, começo a ler, eu chamo eles para brincar. Eu faço todo tipo de coisa para poder deixar eles bem e tentar ficar feliz, né? Porque é muito difícil. As pessoas acham que eu sou forte porque morar no lugar que eu moro e passar a situação que eu passo todo dia é complicadíssimo para uma criança do meu tamanho. Qual é o seu sonho? Meu sonho é se tornar uma grande advogada. E por que você quer ser advogada? Muita gente é muito injustiçada. Aí fala assim, a gente não pode nem correr atrás, porque a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Aí é isso, eu quero que essas pessoas não pensem mais assim, eu quero que elas saibam que elas um dia vão ter uma pessoa que possa defender elas. Eu quero agora ficar aqui de longe assistindo a aula da professora Érica. Pode ser. Eles estavam passeando, né, tomando sorvete. Aí aqui, vamos supor, estava quem? Eu não escutei não, vamos lá? Olha, acho que agora eu escutei. E a Érica já conseguiu alguma ajuda. Ela ganhou já umas carteiras, né, os livros, a professora Ivonete já conseguiu essas doações. Mas vocês ainda estão precisando de ajuda, né, professora? Precisando sim, porque a ajuda aqui é o que a gente mais necessita nesse momento. O titulador, ele funciona? Funciona. Por incrível que pareça, funciona. Então quer dizer que você não pretende acabar com essa escolinha quando a pandemia acabar? Isso não vai acabar não agora. E olha só, a escola é cheia de cartazes. A esperança é a última que morre. Toda criança tem o direito de estudar. E nenhuma criança merece passar, viver sem a escola. Qual é o sonho da professora Érica? Ter uma casa melhor para levar eles para assistir desenhos lá. De finalizar esse vídeo, o que você gostaria de dizer para as pessoas? Qual é o recado da professora Érica para todas as pessoas? O meu recado para vocês é que vocês não desistam dos sonhos de vocês, que o meu sonho de reformar minha casa, ter escola para meus alunos, vai ser difícil, vou ralar muito, mas vai ser possível, tenho certeza disso. E essas pessoas que talvez estejam com a pandemia, que estejam com o coronavírus, lutem por vocês mesmos e por aquelas pessoas que querem ver. Obrigada pela atenção de vocês. Olá, galerinha, tudo bem? Agora chegou o momento da nossa atividade. E para a atividade dessa aula, a gente vai montar um quebra-cabeça. Mas não é qualquer quebra-cabeça. É um quebra-cabeça que vai dar pra gente uma receita de um bolo bem gostoso. É o bolo da felicidade. E cada camada desse bolo representa alguma coisa pra gente. Alguma coisa que a gente possa fazer no nosso dia a dia, que a gente possa conseguir essa felicidade. Vamos lá? Eu vou construir esse bolo junto com vocês, mas fiquem despreocupados. Depois, o link dessa atividade vai estar na descrição aqui do vídeo, para vocês tentarem também fazer em casa, tá bom? Vamos lá! Eu vou pegar essa pecinha aqui e vou arrastar, porque eu sei que essa pecinha aqui, ela tem uma quina, né? Então, já sei mais ou menos como é que vai ficar a borda do meu bolo, né? Esse é o final do meu quebra-cabeça. Eu tô vendo aqui a letra E. Vamos ver se eu consigo achar uma outra pecinha que se encaixe aqui. Essa daqui é o outro lado, ó. Tá vendo? Tem uma outra bordinha e já consigo ver uma palavra aqui. Cidade. O que será que deve ser? Vamos ver se eu acho a outra pecinha. Não tá aqui. Não tá aqui. Acho que eu encontrei, hein? A primeira camada do meu bolo. Receita para a felicidade. O Evangelho. Sim, o Evangelho. O livro que tem os ensinamentos do Cristo, né? As práticas de boa convivência com nossos irmãos, não é verdade? Não podia ser outro livro que estaria aqui. Vamos lá? Vamos continuar nas nossas camadas? Vamos ver. Eu acho que essa daqui encaixa, hein? Essa outra camada aqui eu tenho 1 quilo e 1 litro de. Só que eu não sei o que é. Vamos ver se essa daqui encaixa. Tenho sim.
1 quilo de perdão e 1 litro de paciência. Gente, às vezes a paciência falta um pouco, né, no nosso dia a dia. Às vezes com o outro, mas também com a gente mesmo, né, para perdoar os nossos próprios erros. E o perdão, né, o perdão com o próximo, saber que todos nós estamos evoluindo e cada um no seu tempo. Temos aqui também 500 gramas de fé para fazer esse bolo da felicidade. E 1 dúzia de, vamos ver o que completa, sinceridade. 1 dúzia de sinceridade. Falar a verdade, né? Mas falar a verdade com amor. Não aquela verdade que machuca. A verdade com compaixão. Que todo mundo erra, não é verdade? Vamos tentar continuar o nosso bolo. Acho que essa pecinha encaixa aqui, ó. 3 xícaras de ser, não sei o que é essa palavra. E embaixo tem simplicidade no. Vamos ver se encaixa? Essa daqui não encaixa. Acho que é essa daqui. 3 xícaras de serviço útil. Serviço útil, gente, a gente pode entender que é o serviço com a caridade, né? Com o próximo. É todo aquele serviço que nos faz bem, né? Que nos aproxima de Deus, né? Vamos lá, vamos ver o que tem nesse cantinho aqui. Interruptor na língua. Olha, isso aqui às vezes faltam em mim, sabia? Ter um interruptor aqui na minha língua para eu desligar e para eu não falar besteira, para eu não falar bobagem. Isso aqui também é muito importante, a gente ter esse interruptor para a gente desligar quando a gente for falar alguma besteira. Vamos continuar? Essa daqui encaixa bem no meio, ó. Simplicidade no estômago, para a gente não se alimentar de forma exagerada, né? Até porque tem muita gente que passa dificuldade, né? Que passa fome. Então, para a gente não colocar no nosso prato coisas que a gente não precisa, né? Uso diário em temperatura de boa vontade, ou seja, tudo isso aqui, a sinceridade, a fé, o perdão, a paciência, a compreensão, ó, faltou a compreensão, 1 dose de compreensão, 2 pitadas de pureza nos olhos, 5 colheres de humildade, tudo isso aqui para a gente usar no nosso dia a dia, né? Uso diário significa isso, usar todos os dias. E aqui faltou um pedacinho, com muito amor no... com muito amor no coração. Gente, esse é o nosso bolo aqui, a nossa receita para a felicidade. Temos aqui o evangelho, temos a fé, a paciência, o perdão, a sinceridade, a compreensão, pureza nos olhos, o interruptor na nossa língua, serviço útil, trabalhar no bem, humildade, amor no coração e simplicidade. Beijo em todos, espero que vocês se divirtam montando esse bolo na casa de vocês. Beijos. Tchau, tchau. Então, meus amores, nesse momento, elevando o nosso pensamento ao nosso paizinho querido, ao nosso irmãozinho querido, vamos agradecer a toda a oportunidade que tivemos de mais um estudo, mais um aprendizado, agradecendo a nossa família, aos nossos amigos, ao nosso estudo, ao nosso trabalho, ao nosso lar, à nossa vida. Obrigada, obrigada, obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausar. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausar. No fim tudo volta
ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma.